Boa noite, hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição, presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, entrega moradias populares em Mauá. Taxa de desemprego no Brasil fica em 8,3% no segundo trimestre de 2015. Hoje eu recebo aqui na bancada o advogado Simon Zweiter para falar sobre condomínios. A presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, entregou nesta terça-feira moradias populares em Mauá. Veja como foi na reportagem. E nesse momento, a presidente da Caixa, Miriam Belchior, e o prefeito de Mauá, Donizete Braga, fazem a entrega da chave para um dos 116 moradores aqui dessas unidades no Jardim Paranavaí, em Mauá. Porque certamente esse é um dos dias mais felizes da vida de cada uma delas. Todas essas famílias, presidenta, vêm de uma área de risco chamada Cerqueira Leite. Viviam, portanto, em condições insalubres, muito ruins para a saúde dos adultos, das crianças, enfim, sem nenhuma infraestrutura, né, que é tão comum nas grandes cidades brasileiras. Elas vão agora morar em apartamentos que a gente visitou aqui, presidenta, e está de parabéns a empresa que construiu a EGA, porque está uma gracinha. A senhora não teria condição de fazer nenhum detalhe, está muito bem feito, muito caprichado, como outras obras que essa mesma empresa fez aqui na região. E além da qualidade, presidente, eles têm a segurança que eles não tinham, a infraestrutura que eles não tinham, e tem aqui do lado posto de saúde, tem escola, tem mercado e padaria na porta, além de transporte coletivo. Rapidamente com o superintendente da Caixa aqui na região do ABC, o Gilney, para falar mais sobre essa entrega, essa iniciativa importante que conta também com a parceria da Caixa. Gilney, qual a importância dessa agenda aqui para a cidade de Mauá e para a região do ABC? Olha, é muito importante. Importante também é a presença da nossa presidente da Caixa, Miriam Belchior. Nós temos uma parceria muito grande aqui com o Mauá e hoje nós tivemos a felicidade de participar desse evento aqui, que foi em todo São Paulo, com a presença da presidenta Dilma lá em Catanduvas. Hoje a Caixa e o governo federal entregaram 2.550 casas. São 116 aqui em Mauá e nós já temos aqui no lado mais 196 prontos para entregar. E graças a Deus nós temos conseguido trazer dignidade para essas famílias que moravam numa área degradada e hoje estão adquirindo, conseguindo esse sonho, né, para elas e para as famílias. Isso lembrando agora que os moradores que receberam as chaves na manhã desta terça-feira vão poder adentrar os apartamentos a partir desta quarta aqui no Conjunto Mauá 1, no Jardim Paranavaí, em Mauá. Lembrando, são 116 apartamentos, pouco mais de 42 metros quadrados cada unidade e também o valor do apartamento gira em torno de R$90 mil, ok? Voltamos aos estúdios do J Mais ABC. Além de Mauá, cidades de Catanduva, Araraquara e Araras também foram contempladas simultaneamente pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa entregou nesta terça-feira 2.555 moradias. Daniel Carria e Samuel Boz estão de volta e vamos ver o que eles estão aprontando. É hora da coluna ordinária. Olá, ABCdianos! Olá, ABCdiana! Estamos começando mais uma coluna ordinária nessa terça-feira maravilhosa, com esses dois ordinários que são de menos! Nessa TV, que é demais. Demais. Com dois mequetrefes ordinários, ele, Samuel Boss, da direita. E ele, Daniel Carria, da esquerda. E nós estamos aqui com mais uma edição do Jornal Quarta Ordinária, que você pode pegar nos melhores ou piores lugares do ABC. E lembrando que ontem... Dizendo que essa é da semana passada, É da né? semana passada. Você tá atrasado. Lembrando que ontem, segunda-feira, segunda-feira, foi aniversário dele, Orlando Morando. Opa! E nós queremos aqui parabenizar os votos de felicidade ao Jimmy, ao Marcelo e à Carol, que sempre fazem aqui. Parabéns, Manaus! Então vamos lá. Vamos lá. E nós vamos começar por São Caetano, São Caetano do grande Sul, São aquela Caetano. jovial cidade onde a média de idade é de 138 anos. 138 anos, isso mesmo. E o prefeito está com 145. Mas tá feliz, hein? Tá feliz da vida. Felicidade nos Pierais! Porque lá as liminares ainda continuam. Guerra das liminares. Nesse exato momento aqui,
deve estar sendo votada as contas do Auríquio, porque o Auríquio, de uma certa forma, perdeu a liminar que ele tinha ganho no Tribunal Regional Eleitoral. Resumindo, ele vai entrar com uma liminar para ver se reabre a liminar para poder eliminar, para poder disputar com a liminar. Exatamente, mas se ele ganhar, se hoje ele perder, né, as contas dele, porque 263 milhões ficaram para... não, só por causa de 263 milhões, talvez, os caras estão pegando no pé dele. Se ele tiver as contas rejeitadas hoje, ele perde, mas aí depois ele vai, ganha uma liminar, aí o prefeito entra com a liminar sobre a liminar do que ele ganhou, o prefeito perde a liminar, ele entra com a liminar, o prefeito ganha a liminar e tudo fica eliminado. Enquanto isso, enquanto nós vamos falando aqui, várias liminares vão rolando. Mas vamos mudar de frota. De frota. Vamos pegar o Iaosa e vamos até Santo André? Se ele chegar, a gente chega. Se ele chegar, se não quebrar ali na perto geralmente quebra, né? Aliás, da USC. Em Santo André nós estamos vivendo, gente, vem mais perto. Nós estamos vivendo um momento de guerra. O DEM, existe esse entrou em guerra com o querido Perninha de Alicate. O homem do 13º andar? Ex-13º. Ele não vai mais no 13º andar. Tá no 14º ou no 12º agora? O nosso querido vereador Tony Jesus, que é a cara do Fofão. Lembra do Fofão? Lembro. Não é o pizzaiolo não, né? É esse mesmo. O pizzaiolo! Ele está pedindo CPI para investigar as conefaixas. Mas me fala uma coisa. Não, conefaixa não, ciclofaixa. Não, mas segundo o vereador, os cones são... o preço que está lá não corresponde com a verdade. Eles querem investigação. Aí, ao mesmo tempo... há também, né, a reação, né? A reação é de que o Toninho de Jesus... O homem da pizza... mandou emendas... com bordas de catupiry... para entidades que eram ligadas a pessoas... gente no seu próprio gabinete. Exatamente. Ai, que dor no meu gogó! Agora ele disse o seguinte, que ele disse? disse? Tem vereador, eu como vereador dessa casa, sei que... Eu tô imitando ele. Sei que tem vereador que faz a mesma coisa. Mas não é errado. Mas não é errado. O meu é errado, o seu tá certo? Não, ele fala que os dois estão certos. Tanto tá. dele quanto... E falando em vereador, me lembrou uma questão. Você falou de fazer pizza. Isso. Eu lembrei de alguém que faz. Esse faz. Gente que faz. Gente que faz. Não. Não é por acaso, não é um deputado comunista. Deputado comunista de Mauá, Átila Jacumucci, que no último domingo esteve lado a lado com o seu... Sábado. Eu estava lá também. Você estava lá? Eu mandei fazer aquela creche. Estava lado a lado com o prefeito Donizete Braga inaugurando uma creche. Estavam Átila Jacumucci, estava lá todo mundo pai da criança. Só tem um monte de criança lá, mas os pais da criança são prefeito Donizete Braga, vereador Manuel Lopes, vereador Marcelo Oliveira, Átila Jacumucci, eu, você, Dona Tata, Marcelo, Carreira, o Jimmy, a Carol, todo mundo. Todo mundo fez a creche. Até o Jimmy. Mas na verdade, como que foi o tete-a-tete aí do Átila Jacumucci? Olha, eu não ouvi, mas eu vi. Foi assim, ó. Ô, prefeito, me dá aviso. Ô, prefeito, eu quero aviso pro meu pai. Provavelmente, e o pai dele estava lá. Para concluir, eu tenho uma coisa a dizer. Um abraço, ABC. Um abraço, ABC. Tchau. Veja no próximo bloco. Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a paralisia infantil até o dia 31 de agosto. Taxa de desemprego no Brasil fica em 8,3% no segundo trimestre de 2015. O J Mais ABC volta já já. E hoje o dia foi bem turbulento na cidade de São Caetano do Sul. E nós vamos ao vivo agora com o nosso repórter Leandro Amaral, que tem mais informações fresquinhas, as últimas notícias direto da Câmara de São Caetano sobre esse tumulto das contas do ex-prefeito de São Caetano, José. Muito boa noite, Isabelle, boa noite, amigos do J Mais ABC. E já temos fumaça branca aqui na Câmara de São Caetano do Sul, viu? Isso mesmo, depois de uma longa novela, inúmeros capítulos, adiamentos, discussões, polêmicas, a tão aguardada votação do parecer das contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior aconteceu no início da noite desta terça aqui em São Caetano. E o placar, como previsto, já o esperado, a rejeição das contas do ex-prefeito, os vereadores por 10-8 entenderam que deveriam manter o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou a contabilidade de 2012, o último ano da gestão do ex-prefeito. Então, 10 votos a 8, Auríquio
Auríquio, desta forma, fica inelegível por 8 anos, não podendo disputar a eleição do ano que vem em São Caetano, a não ser que de agora em diante consiga, na Justiça, reverter essa decisão que foi tomada pela maioria dos vereadores na Câmara de São Caetano do Sul. Numa sessão, Isabelle, que foi marcada pela presença efetiva de muitas pessoas, moradores, curiosos, gente também de fora da cidade, enfim, o que chamou a atenção de todo mundo, até porque era uma pauta que extrapolava os limites municipais. Presença efetiva da Guarda Municipal, da Polícia Militar, até revista hoje para entrar na casa, tendo em vista o grau de expectativa que se tinha a respeito desta sessão de hoje. E nós vamos destacar aqui, Isabelle, exatamente a questão dos vereadores que votaram contra o parecer do Tribunal de Contas. Aqueles que foram favoráveis ao ex-prefeito, entendendo que o órgão técnico do Tribunal de Contas tinha uma posição equivocada. Foram os vereadores Serafim, o doutor Serafim do PPS, Edson Parra do PHS, Marcel Munhoz do PPS, Magali do PSD, Fábio Palácio do PR, Gércio Sartori e Flávio Riston, ambos do PTB, e o presidente da Câmara, Paulo Botura. Então, por 10-8, claro, e o 19º? O 19º seria o vereador Beto Vidosky, mas que se ausentou. Então, por isso, dos 19, apenas 18 votantes. Beto Vidosky do PSDB não registrou seu voto no início da noite de hoje. E aí, só para ter uma ideia de curiosidade, acabada a votação, anunciado o placar pelo presidente da casa, houve na sequência uma queima de fogos bem aqui no entorno da Câmara de São Caetano do Sul. Muita comemoração por parte daqueles que gostariam de ver a rejeição das contas do ex-prefeito mantida aqui na Câmara de São Caetano. Então, acabou a novela, viu, Isabelle? Contas rejeitadas, Auríquio até segunda ordem ou até conseguir alguma liminar ou alguma outra iniciativa na Justiça, está inelegível por 8 anos em São Caetano, Isabelle. Obrigada, Leandro. Vale lembrar para você que assiste o J Mais ABC que a dívida deixada pelo Auríquio em 2012 era de 2,99 milhões de reais. E essa dívida subiu para 274,5 milhões de reais. Em 2011 foi 2,99 milhões e em 2012, em apenas um ano, essa dívida subiu de 2,99 para 274,5 milhões de reais. Que a justiça seja feita. Até o dia 31 de agosto, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a paralisia infantil. A ação integra a 36ª campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Em parceria com estados e municípios, o Ministério da Saúde realiza a 36ª campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A ação, que vai até o dia 31 de agosto, pretende imunizar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, o que representa 95% do público-alvo. Neste período, as doses da vacina serão disponibilizadas em todas as unidades básicas de saúde. No Grande ABC, o objetivo é imunizar mais de 142 mil crianças. Durante a campanha, os pais ou responsáveis poderão atualizar a caderneta de vacinação dos pequeninos. As outras vacinas oferecidas protegem contra tuberculose, rotavírus, sarampo, rubéola, coqueluche, cachumba, meningites, entre outras. A paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa grave. Na maioria dos casos, a criança não vai a óbito quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. O Brasil está livre da enfermidade desde 1990. E agora vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. Eu falei terça, mas hoje é quarta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 1,57%, cotado a R$ 3,60. O euro encerrou com valorização de 0,47%, vendido a R$ 4,14. E a Bovespa terminou o dia em alta de 0,47%. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 8,3% no segundo trimestre de 2015, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, divulgados nesta terça-feira, dia 25, pelo IBGE.
O resultado do desemprego no segundo trimestre de 2015 é maior do que observado nos primeiros 3 meses deste ano, quando ficou em 7,9%. No segundo trimestre do ano passado, a taxa de desemprego nacional havia sido ainda menor, de 6,8%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 1.882 no segundo trimestre de 2015. O valor é 0,5% menor do que no primeiro trimestre deste ano. O resultado ainda representa alta de 1,4% em relação ao período de abril a junho de 2014. Já a massa de renda real habitual paga aos ocupados somou 167 bilhões e 900 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, queda de 0,3% ante os primeiros 3 meses de 2015 e avanço de 1,6% ante igual período de 2014. Fabiana Müller está classificada para a final do salto com vara no Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim, na China. Teremos ainda a entrevista também com o advogado Simon Zeveiter para falar do assunto condomínio. Tudo isso daqui a pouco, logo mais depois do intervalo. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira foi de instabilidade na Grande São Paulo. O dia teve muitas nuvens pela manhã. À tarde, choveu em algumas áreas do estado. Confira agora a previsão completa para esta quarta-feira. Mínima de 14 e máxima de 23 graus em São Caetano. Na capital de São Paulo, mínima de 14 e máxima de 24. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 17 graus de mínima e 26 de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 14 graus de mínima e 27 de máxima. Os estudantes pré-selecionados no FIES 2015 têm até às 23h59 desta terça-feira para concluir a inscrição online do programa. O prazo, que terminaria domingo, foi prorrogado pelo MEC. Após se inscrever, o aluno tem até 10 dias úteis para procurar a instituição de ensino de seu interesse para comprovar as informações. Agora o J Mais ABC abre espaço para falar sobre o esporte regional. A falta de apoio da Confederação Brasileira de Handebol, as verbas insuficientes, lesões de jogadores e a baixa qualidade técnica foram alguns fatores que fizeram o time masculino da Metodista São Bernardo e o time feminino de Santo André se retirarem da Liga Nacional de Handebol. Referência da modalidade no país e com o maior número de títulos conquistados, sendo 16 ao todo, a Metodista jogará o torneio apenas no feminino. A confederação determinou de última hora que os clubes teriam que pagar os transportes, hospedagem e alimentação. O time masculino da Metodista não vai jogar o torneio, pois alguns jogadores foram embora do clube ou sofreram lesões. Já o Santo André, que desbancou a Metodista nos jogos regionais, não vai participar da competição por falta de verba. Fabiana Müller está classificada para a final do salto com vara no Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim, na China. A saltadora precisou de apenas um salto para superar a marca de 4,55 metros e chegar a mais uma final em campeonatos mundiais. Fabiana foi campeã no Mundial de Daegu em 2011 na Coreia do Sul. Para chegar ao pódio é necessário que a atleta chegue até a marca de 4,80 metros e 4,90 metros para chegar a mais um ouro. Fabiana já alcançou a marca de 4,80 na temporada, sendo uma na Diamond League de Nova York e no Pan-Americano de Toronto. A disputa da final do salto com vara está marcada para amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Agora eu converso com ele, que sabe tudo sobre condomínios, o nosso advogado Simon Zeveiter. Inclusive, se você tiver dúvidas, envie para a gente. Nosso WhatsApp é o 94709-2534. Seja bem-vindo, Simon.
Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? E hoje é terça-feira, viu, gente? Terça-feira. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Nós recebemos várias perguntas e eu quero começar por uma que me chamou muito a atenção, que é exatamente essa. Posso parar minha moto na mesma vaga do meu carro? Então, a vaga é destinada para um veículo automotor, moto ou carro. Se você não atrapalhar parando a sua moto junto do carro os demais, pode, desde que não tenha nenhum impedimento na norma do condomínio. Mas isso também tem que ser avaliado, porque se os demais também começarem a parar, todos os condôminos começarem a utilizar a moto, que hoje a moto está sendo muito utilizada, Sim. né? Então, isso aí vai começar a gerar algum conflito, então tem que se marcar uma assembleia e verificar. Mas, a princípio, não tem nenhuma regra específica que se pode ou não pode utilizar, desde que você use a área demarcada. Aproveitando a deixa dessa pergunta, se, por exemplo, você tiver algum móvel, alguma coisa que você não utilize, e você tem uma vaga sobrando, você pode, dentro daquele espaço demarcado da vaga, colocar algum objeto seu, que não seja um veículo? Não. Não pode, isso pode até complicar o próprio condomínio, num caso, se tiver um incêndio e a perícia da seguradora for lá avaliar e se tiver outros materiais, isso pode complicar numa indenização, então não deve. É para veículos automotores. Bicicleta, até abre-se uma exceção ali, colocar na frente, atrás do carro ou pendurar num gancho. Ou até mesmo tem condomínios que tem um espaço reservado somente como bicicletário, né? Um lugar somente para pendurar a bicicleta. Exato. Então, na garagem, a moto pode, desde que não vá atrapalhar os demais na manobra e não ultrapasse o limite. Muito bem. Sônia de Santo André pergunta o seguinte: ao lado do meu prédio tem uma igreja e o som me incomoda demais. O que eu posso fazer? Isso é bem delicado, né? Então, primeiro você tá te incomodando, conversa com o síndico, verifica se o síndico já fez alguma coisa. Já foi lá conversar. Se não fez, peça para que o síndico faça uma carta ou vá até lá conversar. Não conseguiu numa conversa, notifica extrajudicialmente. Permaneceu, aí tem que se buscar os meios legais para poder amenizar. Também tem que se observar se eles estão dentro daquele horário de perturbação aí do ruído. A lei do silêncio. A lei do né? silêncio, exatamente. E se o ruído está ultrapassando também os níveis permitidos. Muito bem. Mauro de São Caetano pergunta o seguinte: sou síndico, como posso fazer para aumentar a receita do condomínio? Condomínio não é para ter receita, né? Não é para mas hoje em dia tem lugares que tem prédios que alugam o espaço lá no último andar para colocar antenas, por exemplo, de celular, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ele tem que, se conseguir, se for de interesse das companhias, alugar ali. A receita do condomínio são as cotas, as cotas condominiais que os moradores pagam. Mauro deve ser judeu. São os condomínios, o aluguel do salão de festas, churrasqueira, somente. E se conseguir esse espaço lá. Muito bem. Simon, nosso tempo hoje foi curto. Foi curto. Puxa vida, a gente recebeu um monte de perguntas, mas a gente deixa para a próxima semana. Toda terça-feira o Simon está conosco para tirar sua dúvida sobre condomínio. Se quiser, pode enviar sua pergunta já, que já fica arquivado aqui em nossa produção. Muito obrigada, Simon, pela participação. Uma ótima semana para você. Para você também. Obrigada. E dessa forma, o J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Lembro que às 8h15, ao vivo, entra no ar o Esporte Mais com o nosso querido apresentador Léo Lucas. Já, logo mais. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, obrigada.